O jovem João estava ali, na reunião da congregação, mas seu coração batia forte como se estivesse preso dentro de um túmulo. As paredes da sala de culto, embora amplas e cheias de irmãos, pareciam se fechar sobre ele. Suas mãos suavam, a respiração ficava curta, e uma voz interior gritava: "Saia daqui! Você vai sufocar!" Era a claustrofobia, aquele medo irracional que o acompanhava desde criança, piorando com os anos. Ele já havia desistido de entrar em elevadores, evitava lugares cheios, e até mesmo ficar muito tempo dentro de casa o deixava em pânico. Mas naquela noite, algo era diferente. Ele não estava ali por acaso. Uma irmã em Cristo, donzela consagrada, havia orado por ele dias antes, dizendo: "O Senhor vai te libertar, João. Ele não quer que seus filhos vivam em cadeias." João tentou se concentrar nas palavras do servo que ministrava a palavra. O tema era "Deus é o nosso refúgio", Salmo 46, 1, mas cada verso parecia uma faca no peito. Como Deus pode ser meu refúgio se eu me sinto preso até dentro da minha própria pele? Pensou. Então, como se o Senhor lesse seus pensamentos, o servo falou: "Há irmãos aqui que carregam correntes invisíveis. Mas Jesus veio para quebrar todo jugo. Ele não apenas perdoa pecados, ele libera os cativos." João sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não era vergonha, não era fraqueza. Era o Espírito Santo tocando sua alma, mostrando que aquele era o momento. Quando o servo fez o apelo para a oração, João não hesitou. Levantou-se com as pernas trêmulas e foi até a frente, onde os ancianos já o aguardavam com os braços abertos. Não precisou explicar nada. Eles conheciam aquelas batalhas silenciosas. Um deles, irmão Antônio, homem de barba branca e voz firme, colocou a mão em seu ombro e disse: "Filho, o medo não vem de Deus. Vamos clamar ao Senhor juntos." E ali, entre irmãos que intercediam em lágrimas, João ouviu uma oração que nunca esqueceria. "Pai Celestial, tu que criaste os céus e a terra, que sustentas todas as coisas pela palavra do teu poder, olha para este teu servo. Satanás tem aprisionado sua mente com medo, mas tu, Senhor, és maior. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Assim como libertaste Pedro da prisão com um anjo, libera João dessa escuridão. Enche-o do teu espírito para que onde quer que ele esteja, sinta a tua presença como ar puro. Não deixes que o inimigo roube mais um dia de sua vida. Em nome de Jesus, amém." João sentiu algo estranho acontecer. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi como se uma mão invisível tirasse um peso de 50 quilos de suas costas. Seu peito, antes apertado, agora respirava fundo. Os irmãos ao redor cantavam "Glória a Deus", mas ele mal ouvia. Estava absorto na paz que invadia sua alma. Então, irmão Antônio olhou nos seus olhos e perguntou: "João, como você se sente?" Ele tentou falar, mas só conseguiu balbuciar: "Leve. Eu me sinto leve." E foi verdade. Não havia mais aquele aperto no peito, aquela sensação de que as paredes iam desabar. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu livre. Mas a prova maior ainda viria. Na semana seguinte, durante um culto de ação de graças, o irmão que dirigia a reunião convidou os presentes a entrarem no pequeno quarto dos fundos da igreja, onde guardavam usinários e alguns pertences, para uma oração especial. Era um espaço apertado, sem janelas, exatamente o tipo de lugar que antes fazia João entrar em desespero. Os irmãos não sabiam de seu passado, mas o Senhor sabia. Quando chegou sua vez de entrar, ele hesitou por um segundo. Então, lembrou-se da promessa: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8:36. Respirou fundo e deu o primeiro passo. Dentro do quarto, com mais 4 irmãos, João fechou os olhos e orou em voz baixa: "Senhor, se tu me curaste, mostra-me agora. Não deixes que eu duvide." E ali, naquele espaço que antes seria um inferno para ele, sentiu apenas a presença de Deus. Não houve pânico, não houve suor frio. Só paz. Quando saiu, os irmãos notaram seu rosto radiante. Um deles, curioso, perguntou: "Irmão, você parece tão feliz. O que aconteceu?" João sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: "Deus curou a minha claustrofobia. Hoje, ele me provou que não estou mais preso." Os dias seguintes foram de testemunhos. João começou a contar a todos nos cultos, nas visitas, até aos desconhecidos, como Deus havia quebrado suas correntes. Um dia, enquanto esperava o ônibus, um homem ao seu lado notou sua alegria e perguntou: "Por que você está tão feliz?" João não perdeu a oportunidade. "Porque Jesus me libertou de um medo que me acompanhava há anos. Ele pode fazer o mesmo por você." O homem, que se apresentou como Marcos, confessou que sofria de ansiedade extrema e já havia pensado em tirar a própria vida. João o convidou para a reunião daquela noite. Marcos foi, ouviu a palavra e na oração final, também experimentou a libertação de Deus.
Mas a história de João não terminou ali. Um ano depois, ele estava em um elevador lotado no centro da cidade, algo que antes seria impossível. Enquanto subia, uma senhora idosa ao seu lado começou a passar mal, sufocada pelo calor e pela multidão. João reconheceu aquele olhar de pânico. Era o mesmo que ele já tivera. Com calma, pegou a mão da senhora e disse: "A senhora não está sozinha. Deus está aqui conosco." Então começou a orar em voz baixa: "Senhor Jesus, acalma o coração desta tua serva. Dá-lhe paz, como só tu podes dar." Em poucos segundos, a senhora respirou fundo e sussurrou: "Obrigada, meu filho. Sinto-me melhor." Quando as portas abriram, ela perguntou: "Você é pastor?" João sorriu: "Não, sou apenas um servo de Deus que já foi libertado por ele." A vida de João se tornou um rio de bênçãos. Ele passou a participar ativamente das reuniões de jovens, incentivando outros que lutavam contra medos e ansiedades. Em uma dessas reuniões, uma moça chamada Lúcia compartilhou que tinha medo de dirigir, especialmente em túneis. João orou com ela, lembrando-a de que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:07. Algumas semanas depois, Lúcia dirigiu sozinha pela primeira vez em um túnel longo e, ao chegar do outro lado, ligou para João chorando de alegria: "É verdade. Deus me livrou. Eu não senti medo." Mas talvez o maior milagre na vida de João não tenha sido apenas a cura da claustrofobia, mas a transformação do seu coração. Antes ele era um jovem amargurado, que evitava pessoas e lugares por causa do medo. Agora era um homem cheio de fé, que via cada desafio como uma oportunidade para confiar mais em Deus. Certa vez, enquanto ajudava na limpeza da igreja, encontrou um irmão mais velho, irmão Pedro, que estava visivelmente abalado. Ao perguntar o que havia acontecido, irmão Pedro confessou: "Estou com medo de fazer uma cirurgia amanhã. Tenho medo de não acordar." João sentou-se ao seu lado e disse: "Irmão, eu já tive medo de coisas muito menores e vi Deus me libertar. Ele não vai te abandonar agora." Então os dois oraram juntos, e João leu Salmo 23, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." No dia seguinte, após a cirurgia, irmão Pedro procurou João com um abraço forte: "Deus ouviu nossas orações. Tudo deu certo." A gratidão de João não tinha limites. Toda manhã, ao acordar, seu primeiro pensamento era: "Obrigado, Senhor, por mais um dia livre." Ele passou a anotar em um caderno cada vitória, cada oração respondida, cada vida que Deus tocava através dele. Em uma dessas anotações, escreveu: "Deus não apenas tira o medo, Ele enche o vazio com sua presença. Antes eu temia lugares fechados. Hoje sei que onde quer que eu esteja, Ele está comigo, e isso é liberdade." Um domingo, durante o culto de partilha, João se levantou e deu um testemunho que comoveu a todos: "Irmãos, eu era um prisioneiro. Não de grades de ferro, mas de grades invisíveis que me impediam de viver. Mas Jesus veio e quebrou essas grades. Hoje eu não tenho mais medo de elevadores, de túneis, de multidões. Meu único medo agora é desagradar a Deus. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre." Muitos choraram, e vários se levantaram para também compartilhar suas libertações. Anos se passaram, e João se tornou um dos irmãos mais ativos na congregação. Ele não pregava, não era servo ordenado, mas sua vida era um sermão vivo. Sempre que alguém chegava com um medo, uma ansiedade ou uma dúvida, ele estava lá para orar, para ouvir, para lembrar: Deus é maior. Certa vez, um casal jovem chegou à igreja com um filho pequeno, que tinha medo de escuro. João se ajoelhou ao lado da criança e orou: "Senhor Jesus, tu és a luz do mundo. Afasta todo o medo deste pequeno. Enche seu coração de paz." Naquela noite, pela primeira vez, o menino dormiu sem chorar. A história de João se espalhou não por causa dele, mas pela glória de Deus. Pessoas de outras cidades começaram a vir à congregação, atraídas pelos testemunhos de libertação. E João, sempre humilde, dizia: "Não sou eu, é Jesus. Ele é quem cura, quem libera, quem salva. Eu só sou um vaso nas suas mãos." Hoje, quando João entra em um lugar que antes o aterrorizaria, um elevador cheio, um quarto pequeno, uma multidão, ele não sente mais o pânico. Em vez disso, sente uma paz que excede todo entendimento, e uma voz suave que parece sussurrar: "Filho, você está em minhas mãos." E isso é suficiente. Porque a verdadeira libertação não é a ausência de medos, mas a presença de Deus. E João aprendeu que onde Deus está, não há espaço para correntes. Não há espaço para escuridão. Só há luz, só há amor, só há vitória. E assim, a cada dia ele continua a cantar, com o coração cheio de gratidão: "Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Isaque louvai. Ao Deus de Jacó louvai. Ao Deus que me libertou louvai."
João nunca esqueceu o dia em que o medo dominou pela última vez. Foi numa tarde de sábado, quando a congregação se reuniu para mais um culto de oração. Ele estava ali, como sempre, sentado nos bancos de madeira, com a Bíblia aberta no salmo que falava do Senhor como seu refúgio. Mas, de repente, a sala começou a ficar lotada. Os irmãos chegavam, as crianças corriam pelos corredores, e o ar pareceu ficar pesado. Seu coração acelerou, as mãos suaram, e a velha sensação de aprisionamento voltou a apertar seu peito. Ele fechou os olhos e respirou fundo, mas o pânico não passava. Então, num gesto que já era hábito, ele murmurou: Senhor, eu não aguento sozinho. Foi quando sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Mateus, um dos anciãos que, sem dizer palavra, apenas se ajoelhou ao seu lado. Não houve pregação, não houve repreensão, só silêncio e oração. E naquele momento, João ouviu novamente a voz que já conhecia tão bem: Filho, você não está sozinho. Eu estou aqui. Uma paz tão profunda invadiu sua alma que, quando abriu os olhos, o medo tinha ido embora. Não foi uma cura instantânea como alguns imaginam, mas foi o início de uma vitória que se firmaria para sempre. Nos dias que se seguiram, João começou a perceber que Deus não apenas tirava o medo, mas o transformava em oportunidade. Toda vez que a claustrofobia ameaçava voltar, ele usava aquilo como um lembrete para orar. Em vez de fugir dos lugares apertados, ele passava a entrar neles com propósito. Um dia, o irmão Pedro, que trabalhava numa obra, contou que um colega tinha medo de entrar nos elevadores do prédio em construção. João não hesitou: Vamos lá, irmão. Deus quer te mostrar algo. Subiram juntos, e enquanto as portas se fechavam, João começou a cantar um hino suave. O medo do homem se foi, e dali em diante, ele passou a testemunhar: onde há canto, não há medo. Onde há oração, não há cadeia. Mas não eram só os outros que João ajudava. Ele mesmo aprendia, a cada dia, que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está no controle. Uma vez, enquanto viajava para visitar uma congregação em outra cidade, o ônibus quebrou dentro de um túnel. As luzes piscaram, o ar ficou abafado, e vários passageiros começaram a se desesperar. João, porém, permaneceu calmo. Tirou a Bíblia da bolsa e começou a ler em voz alta o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pouco a pouco, o pânico dos outros foi se acalmando. Quando o ônibus finalmente saiu do túnel, uma senhora que estava sentada atrás dele perguntou: Irmão, como o senhor conseguiu ficar tão tranquilo? João sorriu e respondeu: Não fui eu, irmã. Foi ele que segura minha mão. E assim, a vida de João se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas cura, mas também ensina. Ele não tira só o medo, mas dá coragem. Não apenas libera, mas fortalece. E cada vitória, por menor que fosse, ele registrava no coração como uma prova do amor de Deus. Certa feita, um jovem chamado Lucas chegou até ele depois do culto, tremendo. Irmão João, eu não consigo mais entrar na minha própria casa. Todo dia, quando fecho a porta, sinto que vou sufocar. Já tentei de tudo, mas não adianta. João olhou para ele com compaixão e disse: Vem, irmão. Vamos orar agora mesmo. Foram até a casa de Lucas, uma casinha simples no fundo do quintal. João entrou primeiro, segurou a mão do jovem e começou a orar: Pai Celestial, este lugar é tua propriedade. Todo medo aqui tem que sair em nome de Jesus. Enche este lar da tua presença, para que só haja paz. Depois, pediu que Lucas entrasse e fechasse a porta. O jovem obedeceu trêmulo, mas quando a porta se fechou, algo mudou. Ele respirou fundo, e pela primeira vez em meses, sentiu o ar entrar livremente em seus pulmões. Irmão João, sumiu. Ele exclamou, com lágrimas nos olhos. João abraçou-o e disse: Não sumiu, irmão. Foi substituído. O medo saiu, mas a fé de Deus entrou. Essas histórias se multiplicavam. Uma irmã que tinha pânico de dirigir em estradas movimentadas, um homem que não conseguia ficar em reuniões por medo de desmaiar, uma criança que chorava toda vez que a mãe fechava a janela do quarto. João orava com todos, não com palavras bonitas, mas com a certeza de que Deus ouve e age. E ele sempre agia. Mas João também aprendia que a cura não era só para os outros. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho e visitas, ele se deitou e sentiu o peito apertar de novo. O quarto estava escuro, as paredes pareciam se fechar, e a velha claustrofobia tentou voltar. Ele poderia ter ligado para algum irmão, pedido oração, mas desta vez, sentiu que Deus queria que ele lutasse sozinho, não por suas forças, mas pela fé. Então ele começou a declarar: Senhor, tu disseste que me darias descanso. Tu disseste que nenhuma arma formada contra mim prosperaria. Eu creio nisso, mesmo que meu corpo trema. Eu creio. E pouco a pouco a opressão foi embora.
Quando adormeceu foi com um sorriso no rosto, sabendo que mais uma batalha tinha sido vencida. Os anos passaram, e João continuou sendo aquele servo simples, sempre disponível, sempre orando. Mas agora, quando alguém chegava até ele com medo, ele não só orava, como também compartilhava o que havia aprendido. Irmão, Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas nos prometeu que nunca estaremos sozinhos nelas. O segredo não é fugir do que nos assusta, mas enfrentar com ele ao nosso lado. E assim, a cada testemunho, a cada oração respondida, a congregação crescia não só em número, mas em fé. Porque eles viam, não apenas nas palavras, mas na vida de João, que Deus é fiel, que ele cura, que ele libera, que ele nunca abandona. Uma tarde, enquanto João caminhava pelo pátio da igreja, o menino correu até ele e puxou sua manga. Irmão João, minha mãe disse que o Senhor não tem mais medo de nada. João se ajoelhou na frente da criança e respondeu: não é que eu não tenha medo, meu filho. É que eu tenho algo maior do que o medo, eu tenho Jesus. O menino olhou para ele pensativo e então sorriu. Quero isso também, disse. João segurou suas mãozinhas e orou: Senhor, dá a este pequeno a mesma fé que tu me deste. Que ele aprenda desde cedo que contigo não há medo que não seja vencido. E assim a história de João continuava a se escrever, não em livros, não em palanques, mas nos corações daqueles que, como ele, descobriram que a verdadeira libertação não está em fugir das sombras, mas em caminhar com aquele que é a luz. E que no final a maior cura não é a ausência de medos, mas a presença constante do Senhor. Porque afinal, como ele mesmo gostava de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E com essa certeza ele seguia em frente, cantando, orando, testemunhando, e vendo, a cada dia, que Deus cura tudo. Absolutamente tudo. A vida de João não era mais a mesma depois daquela noite no porão. Onde antes havia pânico, agora havia paz. Onde antes havia desespero, agora havia gratidão. Mas ele sabia que a cura não era só para ele. Era para ser compartilhada. Por isso, toda vez que alguém chegava até ele com um fardo pesado, ele não oferecia palavras vazias, mas a mesma verdade que o tinha libertado. Vem, vamos orar. Deus ouve. Deus age. Certa vez, uma irmã chamada Maria chegou até ele chorando. Seu filho, Lucas, de 16 anos, não conseguia mais entrar em elevadores, nem em lugares fechados. A clausura o dominava. Ele evitava até mesmo as reuniões na igreja quando o salão estava muito cheio. Ele diz que vai desmaiar, que não consegue respirar, contava Maria com as mãos trêmulas. João a escutou em silêncio, depois colocou a mão em seu ombro e disse: vamos levar isso ao Senhor. Não é a vontade dele que nosso jovem viva assim. Naquela mesma noite, depois da reunião, João chamou Lucas para um canto do pátio. O rapaz estava pálido, os olhos baixos, as mãos suadas. Irmão, eu não aguento mais, confessou com a voz quebrada. Todo lugar que eu vou, parece que as paredes vão me esmagar. João não minimizou sua dor. Em vez disso, contou sua própria história. Falou do porão, do medo que quase o paralisou, da oração que mudou tudo. Deus não nos deixou assim, Lucas. Ele quer nos libertar. Mas precisamos confiar nele mesmo quando o corpo treme. Lucas ouviu, mas ainda duvidava. E se não der certo? E se eu piorar? João sorriu, lembrava-se de quando fizera a mesma pergunta. Se piorar, vamos orar de novo. E de novo. Até que a vitória venha. Porque Deus não desiste de nós. Então, ali mesmo, sob o céu estrelado, eles se ajoelharam. João orou com autoridade, mas também com ternura. Pai, este jovem é teu. Tu o conheces melhor do que ele mesmo. Livra-o deste medo que o aprisiona. Enche-o do teu espírito para que onde quer que ele vá, sinta a tua presença, não as paredes. Em nome de Jesus, amém. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas ainda sentia o coração acelerar quando entrava em um cômodo pequeno, mas agora ele tinha algo novo, uma âncora. Toda vez que o medo vinha, ele fechava os olhos e orava. Senhor, o irmão João disse que tu estás aqui. Eu creio nisso. Pouco a pouco, a opressão foi perdendo força. Até que numa tarde, ele entrou no elevador do prédio onde trabalhava sozinho, e sentiu uma paz que não vinha dele. Quando as portas se abriram, ele sorriu. Não porque o medo tinha sumido de uma vez, mas porque, pela primeira vez, ele sentia que não estava sozinho dentro daquele espaço. Quando contou a João, o irmão o abraçou forte. Isso não é você, Lucas. Isso é Deus. Ele está te mostrando que pode confiar nele em tudo. E Lucas, com os olhos brilhando, respondeu: agora eu sei que não é só sobre não ter medo. É sobre ter alguém que é maior que qualquer medo. Mas as batalhas não paravam por aí. Certo domingo, uma família inteira chegou à igreja com o rosto marcado pela preocupação. Era o irmão Pedro, sua esposa Ana e a filha mais nova, Sofia, de 12 anos.
A menina não conseguia mais dormir sozinha no quarto. Toda noite, ela corria para a cama dos pais tremendo, dizendo que algo a observava no escuro. Os médicos diziam que era ansiedade, mas os pais sabiam que era mais que isso. Era como se uma sombra pairasse sobre a casa. João os recebeu com seriedade. Não era hora para palavras leves. Vamos jejuar e orar por isso, disse ele. O inimigo não tem direito sobre nossa casa, nem sobre nossas crianças. Naquela semana a família se uniu em oração. Todas as noites, antes de Sofia dormir, eles liam a palavra, cantavam hinos e declaravam: nenhum mal nos atingirá porque o Senhor é nosso refúgio. João também foi até a casa deles, ungiu as portas com óleo e orou por cada cômodo, expulsando toda a obra das trevas em nome de Jesus. Na primeira noite depois da oração, Sofia ainda acordou assustada, mas desta vez, em vez de correr para os pais, ela fechou os olhos e sussurrou: Jesus, fica comigo. E para sua surpresa, uma paz a invadiu. Na manhã seguinte, ela contou aos pais, emocionada: eu senti que alguém segurou minha mão no escuro. Pedro e Ana choraram. Não era coincidência. Era Deus respondendo. Dias depois, Sofia dormia tranquila em seu quarto. E não foi porque o medo tinha desaparecido magicamente, mas porque ela aprendeu que mesmo no escuro, a luz de Deus brilha mais forte. João, ao ver aquele milagre, não pôde conter as lágrimas. Isso é o Evangelho, irmãos, disse ele à congregação. Não é teoria. É poder. É Deus agindo onde o homem não pode. Enquanto isso, a notícia dos milagres se espalhava. Pessoas de outras cidades começaram a vir até a congregação, não atrás de um homem, mas atrás do Deus que operava através dele. Um dia chegou um casal de idosos, o irmão Antônio e a irmã Clara. Eles vinham de longe com uma história pesada. Há anos, Antônio sofria de crises de pânico tão fortes que o deixavam acamado por dias. Os médicos dizem que é coisa da cabeça, contava Clara com a voz trêmula. Mas nós sabemos que é coisa do coração. E só Deus pode alcançar lá. João os recebeu com carinho. Sabia que para alguns, a cura não viria de uma só vez, mas em processos. Vamos começar com uma coisa, disse ele. Toda vez que o medo vier, vocês vão orar juntos. Vamos declarar que Deus é maior que qualquer crise. E assim fizeram. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse, Antônio e Clara se ajoelhavam ao lado da cama e clamavam: Senhor, este dia é teu. Nós confiamos em ti. Não foi instantâneo. Houve dias em que Antônio ainda sentia o peito apertar, as mãos formigarem o suor frio. Mas agora, em vez de se render, ele pegava a Bíblia e lia em voz alta. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Clara ficava ao seu lado, segurando sua mão, orando. Até que numa tarde, enquanto trabalhava no quintal, Antônio percebeu algo diferente. O ar parecia mais leve, o coração mais tranquilo. Ele olhou para o céu e sorriu. Senhor, tu fizeste. Quando voltou para a igreja no domingo seguinte, ele não veio para contar que estava curado. Veio para agradecer. Não sei se o medo vai voltar, disse ele à congregação. Mas agora eu sei que se voltar, Deus está aqui. E isso já é vitória. João o abraçou, emocionado. Isso é fé, irmão. Fé que não depende de sentimentos, mas da certeza de que Ele nunca nos abandona. E assim, a cada semana, novas histórias surgiam. Uma irmã que não conseguia dirigir sozinha, agora ia e voltava do trabalho cantando louvores. Um jovem que tinha medo de água depois de oração e jejum, batizou-se nas águas, sorrindo. Uma mãe que tremia só de pensar em perder os filhos, agora dormia em paz, sabendo que eles estavam nas mãos de Deus. João olhava para tudo aquilo e só podia agradecer. Não era ele quem curava. Era Deus. Não era ele quem libertava. Era o Espírito Santo. Seu papel era apenas apontar para Jesus e dizer: Ele pode. Ele quer. Ele fará. Certa noite, depois de um longo dia de visitas e orações, João se sentou no banco da igreja, já vazio. Olhou para o púlpito, para as cadeiras, para o chão onde tantos haviam ajoelhado em busca de Deus. E em voz baixa começou a cantar. Quão bom é confiar no Senhor, e em seu amor descansar, quando as lutas nos cercam. Ele vem nos libertar. Enquanto cantava, lembrou-se do porão, da escuridão, do medo que quase o destruiu. Mas também lembrou-se da voz que o chamara pelo nome, da mão que o levantara, da luz que quebrara as trevas. E soube mais uma vez que não importava o quão profundo fosse o medo, o quão escura fosse a noite, Deus sempre chega, sempre cura, sempre libera. Porque no final a história não é sobre o medo que tivemos, mas sobre o Deus que nos tirou dele. E essa história, irmãos, ainda está sendo escrita. Em cada coração que se rende, em cada joelho que se dobra, em cada voz que clama: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade.
Porque Deus cura tudo. Absolutamente tudo.